Bom, pessoal, tô aqui na mata hoje aqui, vim instalar algumas iscas e conferir algumas outras, reforçar atrativo. E eu queria falar sobre um assunto aí que muita gente me pergunta assim: Bruno, por que você não ensina, né, a fazer isca e tal? Eu já fiz vídeo colocando isca, já fiz vídeo tirando, mas nunca ensinei a fazer. E eu tenho muito vídeo, né, de meliponicultura no meu canal. E assim, pessoal, eu já vi e continuo vendo, né, toda semana aí, muitos iniciantes cometendo erros grotescos com iscas. Existe uma certa popularização disso, né, muitos criadores de conteúdo fazem vídeos ensinando e tal. E eu sou um pouco contra isso, porque a isca, gente, é uma das últimas coisas que o cara vai fazer na meliponicultura. Primeiro, tem que ter muito estudo, tem que ter prática, né? Claro, eu sei que muitas pessoas começaram assim, né? Foram pro mato, colocaram isca, fizeram captura e tal. Mas hoje eu vou trazer para vocês alguns problemas que eu vejo aí rotineiramente em relação a esse assunto. Por exemplo, né, um exemplo bem besta aqui para vocês, mas que ocorre bastante, né? Outro dia eu vi um rapaz aí que ele tinha pego uma jataí e com 10 dias ele já tirou o enxame e levou para casa, né? Aí ele ainda estava perguntando por que não tinha nada dentro da isca, só tinha cera e abelha. É óbvio, 10 dias muitas vezes a princesa nem chegou ainda na isca. Outra coisa também que eu vejo, né? Além das pessoas tirarem as iscas com o tempo errado, elas colocam em locais totalmente inadequados. Eu vejo algumas pessoas colocando, por exemplo, em parques, em praças, locais públicos. E a isca depois acaba sendo vandalizada, né, quando aparece algum enxame ali. Porque, infelizmente, a nossa sociedade no geral não tem uma boa educação ambiental, eles não têm noção do que são abelhas nativas. E às vezes não é nem por maldade, às vezes até por curiosidade, a pessoa acaba retirando ali e, sabe, depois não sabe o que faz e joga fora, né? Além desses problemas também, outro dia eu tava vendo um cara, eu tô rindo, mas é trágico, porque o cara tava com uma isca na caminhonete, na parte traseira da caminhonete, e a isca aberta, ele estava transportando a isca aberta durante o dia e as abelhas todas se perdendo no caminho. Aí também, ainda ontem eu vi isso, tá? Num grupo que eu participo no WhatsApp. O rapaz, ele tinha pego lá uma borá e ele não sabia que abelha que era. Tava perguntando no grupo e ele tava querendo colocar a borá numa caixa para abelha jataí. Nem os discos iam caber, eu não sei como que ele ia fazer isso. Então assim, eu vejo muitas pessoas indo colocar isca e sem ainda um entendimento básico sobre as espécies, diferenças entre as espécies, manejos, caixas, né? O que eu vejo muito é o pessoal capturando primeiro para depois pedir informação. Aí o cara vai saber, aí ele vai procurar saber que espécie que que caixa que vai, como cuida, como maneja, como alimenta. E eu acho que todas essas informações, elas devem vir antes da isca, tá? Até porque existe muita informação errada, né? Eu já vi muita identificação errada, por exemplo, o cara capturar uma iraí e o pessoal falar que é tubuna, entende? Então também tem que se ter cuidado com as informações que a gente recebe, né? Para quem que a gente pergunta, porque às vezes o criador ele é até experiente, mas ele é experiente com determinadas espécies e não com outras. Eu já vi muitos erros bem bestas assim de pessoas que deveriam saber, na minha opinião. E assim, cara, uma outra parte também bem importante desse assunto de iscas é a parte da legislação, né, pessoal, das leis, porque eu vejo muito vídeo ensinando a fazer isca, mas eu acho que eu nunca vi um vídeo falando sobre as autorizações, os cadastros que são pedidos, né, que são necessários pela legislação para a gente poder colocar iscas. Por exemplo, eu tenho autorização da Secretaria do Meio Ambiente, da CETESB, eu tenho meu cadastro lá no CIGAM, GEFAL, eu tenho meu CTF que a cada 3 meses eu dou uma atualizada nele. A última vez eu atualizei acho que dia 26 de setembro, então ele está ativo aí até 26 de dezembro, depois de 26 de dezembro eu tenho que atualizar de novo.
Então eu procuro sempre me manter dentro da lei, né? Eu coloco iscas com autorização do órgão ambiental. Então eu não tenho receio de polícia me pegar, de ir na estrada eu parar numa blitz com as iscas, porque inclusive tá no meu carro lá toda a papelada que eu preciso, né? Então eu ando despreocupado. Fora isso também, eu já vi pessoas, por exemplo, que não sabem como transportar uma isca. Então as pessoas pegam a isca lá e colocam no carro de qualquer jeito, a isca vai rolando, vai tombando, né? Ou então o cara pega e vai levando. Eu já vi pessoalmente isso, o cara andando com a isca assim como se fosse uma sacola de mercado. Cara, seria cômico se não fosse trágico, mas cara, eu já vi tantos erros assim, pessoas matando a colônia na transferência porque não sabiam o que fazer, né? Ou acabaram amassando tudo, né? Os discos e tal. Outro dia eu tava eu não vou especificar aqui o lugar que eu estava, nem o que estava acontecendo, mas era um local que tinha alguns meliponicultores e tal, e tava rolando uma oficina de iscas. E eu notei que basicamente todo mundo que tava ali, com exceção de umas 4 ou 5 pessoas, eram gente que não sabiam nada sobre abelha e estavam aprendendo a fazer escapete. São pessoas que não sabem diferenciar, por exemplo, uma abelha mirim de uma abelha jataí, de uma abelha borá. Então, uma abelha borá de uma marmelada e por aí vai. E eu não faço um vídeo aqui no meu canal ensinando tal, justamente porque eu sei que muita gente nova chega no meu canal todo mês. Meu canal ele tem uma média aí de 300, 400 pessoas por mês. E nos meses bons, assim, que eu ganho bastante inscrito, 500, 600 pessoas novas. E então eu tenho uma responsabilidade aqui, querendo ou não, de passar uma consciência, de passar uma conscientização. E eu acho que muitas vezes é o que falta antes de ensinar isca. Não que as pessoas que ensinem isca pet, não que elas não passem informação, eu sei que elas passam informação. Muitos canais que fizeram vídeos sobre isca pet, eles passam muito conteúdo. Mas a gente tem que se lembrar que tem sempre gente nova chegando. E essas pessoas, elas são atraídas por esse tipo de vídeo, né? Eu sei, cara, que se eu fizer um vídeo, ainda mais que eu faço umas iscas diferentes, né? Eu acho, por exemplo, esse lance de jornal, saco de lixo, jornal, né? Jornal e saco de lixo, eu acho que é a pior isca do mundo, assim. Aquele GLL também eu acho que é a pior entrada do mundo. E geralmente é o que os caras ensinam. Não é uma crítica direta, porque eu sei que essas iscas em algumas regiões funcionam. Mas, por exemplo, aqui Mata Atlântica, úmido pra caramba, e essa isca não funciona. O jornal encharca, a isca, aí você vai lá tirar a abelha porque tá pesado, chega em casa não tem nada dentro, era uma enxameação nova, mas o jornal tava molhado e você se enganou pensando que era o peso do enxame. Enfim, mas a questão não é essa. Eu sei que os outros caras, os outros criadores de conteúdo, como eu já falei, eu sei que eles também trazem muito conteúdo bom, mas sei lá, eu pelo menos, pessoal, tenho essa visão de que não é interessante tá fazendo vídeos assim sobre isca, porque acaba atraindo muita gente, tem muita gente nova chegando que não tem informação e infelizmente tem iniciantes, alguns que são irresponsáveis. E eu não tô aqui falando pra ninguém se chatear comigo não, cara, é porque eu me preocupo muito com as abelhas em primeiro lugar. Por mais que um ou outro possa ficar chateado com o que eu falo, mas a minha preocupação maior são as abelhas, cara. É se você vai ter noção do que você está fazendo. Então, muito antes de você ir pro mato colocar uma isca, você tem que ter noção. Você tem que saber o que está fazendo. E você tem que ter as autorizações. Tem locais, por exemplo, aí em São Paulo, que eu tenho que ter 5 burocracias diferentes. Eu tenho que ter o GEDAV lá, o CIGAM, o CTF... Eu tenho que ter CISGEN, Cadastro no Patrimônio Genético, COTEC da Fundação Florestal, quando é área de, por exemplo, Parque Estadual. Né? E aí eu também vejo muita gente que vê um vídeo ensinando a fazer isca no YouTube, entra num Parque Estadual para botar isca, se o guarda pegar, meu amigo, você tá lascado. Área de proteção integral, por exemplo, tá? Aqui, embora seja uma área preservada, isso aqui é uma área particular que eu tô. Aqui atrás tem alguns eucaliptos, lá pro fundo começa eucalipto. E aqui, como é área de rio,
aqui o cara não pode derrubar. Então aqui é uma matinha preservada que mantém, né? E aí eu coloco minhas iscas aqui, tem autorização para estar aqui e tá tudo certo. E assim também, pessoal, eu, por exemplo, eu só fui colocar iscas depois de, eu acho que 1 ano de meliponicultura que eu tinha por aí, né? E uma outra questão também, às vezes eu vejo as pessoas falando assim, veja como fazer isca para jataí. E aí eu vou falar também um outro problema que eu vejo nisso, né? Porque assim, não existe isca para jataí. Eu sei que muita gente está pensando, eu fiz e eu peguei jataí. Sim, mas você poderia ter pego qualquer outra abelha, né? E por que eu digo isso, pessoal? Um tempo atrás eu vi um guri no Facebook, né? E ele tava falando assim, poxa, eu fiz um monte de isca para jataí e eu peguei aqui, eu não lembro se era 4 ou 6 tubunas, que é uma abelha que não tem nada a ver com a jataí, né? É uma abelha que ocupa um espaço muito maior. Ela tem uma defensividade incomparável com a jataí. É uma abelha que, para você manejar, por exemplo, para você ter uma espécie dessa, você tem que ter pelo menos o EPI. Eu recomendo o traje de apicultor completo. Tem pessoas que gostam de usar apenas o chapéuzinho com rede, mas dependendo aí do enxame, ele vai incomodar, porque vai pegar nos seus braços, vai entrar na tua camisa, vai ser incômodo. Então, para você ter conforto, você tem que ter no mínimo um EPI para manejar essa abelha. E se você, por exemplo, você tem, sei lá, criança em casa, idoso e tal, e você não tem um espaço adequado para manter uma abelha dessa, não é uma abelha interessante para você capturar. E aí é outro ponto negativo que eu vejo também nesse lance da popularização das iscas. Porque eu tô vendo pessoas indo para o mato com o objetivo de pegar a abelha jataí e acaba pegando o quê? Uma borá, uma tubuna, uma mandaguari amarela, por exemplo, que é muito defensiva, é muito brava. E a pessoa não tem como manter uma espécie dessa. Aí ela já está fazendo isso de uma forma irregular, porque muitos fazem sem autorização. Aí o cara, ele não tem nem o que fazer com aquela espécie. Eu conheço gente que tem abelha no mato há mais de 1 ano na isca. Tá esperando o coati comer, arara comer, porque é uma espécie que o cara não tem como criar. Então nisso eu vejo uma baita irresponsabilidade. Até porque a isca é um abrigo provisório. Não foi feita pra gente pegar uma espécie que a gente não quer e deixar no mato. Aí outra coisa também que eu vi essa semana, eu não lembro se foi ontem ou anteontem, mas entrou um rapaz lá no grupo que eu criei aqui pro canal, e ele falou assim, pô, eu peguei umas abelhinhas aqui, e eu vi que era uma mirim, aparentemente droriana, plebeia, e aí ele falou assim, poxa, essas abelhas são muito preguiçosas, dá até vontade de matar, elas entram na isca e não fazem mel. E aí é outra coisa que me chateia muito, cara, é ver essa mentalidade. Esse rapaz agora, ele tá aprendendo, ele tá lá no grupo tal, inclusive foi para isso que eu criei o grupo, para conscientizar, para ajudar a disseminar informação, tá? Porque fica mais fácil, porque eles são várias pessoas, então eu já consigo responder para várias pessoas, e várias pessoas aprendem ao mesmo tempo. Às vezes a dúvida de um é a mesma dúvida do outro, né? Inclusive quem quiser participar do meu grupo do canal aqui, grupo de WhatsApp, chama Meliponicultura Racional, deixa o comentário aí que eu depois adiciono no grupo lá. E também tem um grupo focado em escaptotrigonas, para criadores de canudo, benjoí, tubuna, mandaguari amarela, mandaguari preta, tubiba, tubi, essas espécies aí. Então assim, aí eu fiquei bem chateado, cara, porque eu falei, pô, o cara tá colocando isca pensando em pegar abelha só pelo mel. E aí quer dizer que se a abelha não produz, ele não quer essa abelha, ele não, sabe, ele pensou até em matar, tipo... eu fiquei muito bravo, inclusive, quando eu vi o comentário dele, né? Aí depois eu pensei, eu falei, porque, pô, realmente, cara, a maioria das pessoas chega na meliponicultura com esse pensamento do mel. Elas querem o mel. O mel da jataí, porque o mel é medicinal, porque é isso e aquilo, porque o sabor deve ser maravilhoso. Realmente é um sabor diferenciado. Mas o mel é uma consequência, cara, da criação de abelha nativa. Primeiro, você tem que ter o amor pela atividade. E eu não tô aqui falando numa brisa de hippie, até porque eu não sou, mas eu não tô aqui numa viagem idiota. Eu tô falando uma realidade, cara. A meliponicultura, a gente tá lidando com vida. E é com vida de animal silvestre. A gente tem uma responsabilidade. Tanto que a gente tem que ter os cadastros, as autorizações do órgão ambiental, a gente tem que ter tudo certinho para poder fazer esse trabalho. Para poder colocar uma isca na mata. E mesmo na sua casa, você tem que ter autorização do estado para fazer. A gente está lidando com fauna nativa, animal silvestre, cara. E a gente tem muita espécie em risco de extinção.
E aí outra coisa também que eu fico muito chateado, que às vezes eu vejo as pessoas postando, por exemplo, uma foto de uma abelha na árvore ou no muro. Aí ela pergunta assim, que espécie que é essa? Aí o pessoal vai lá e identifica. Aí logo em seguida a pessoa pergunta, é boa de mel? Cara, toda vez que eu vejo isso, 99% de chance da pessoa tá com a intenção de retirar a colônia para tirar o mel. E eu sei disso, porque geralmente é isso mesmo que acontece. Eu lembro que uma vez eu estava num grupo de WhatsApp, aí o cara ele achou um enxame de abelha borá, uma tetragona numa árvore, e ele perguntou no grupo lá, olha, que abelha que é essa tal? E eu falei, ó, é uma borá, uma tetragona. Aí ele falou, essa abelha produz muito mel? No que ele perguntou isso eu já parei de responder, porque eu já sabia da intenção do cara. Porque se a abelha tá na árvore, cara, não interessa se ela tem muito mel, não interessa se o mel é bom, o mel é dela. E o mel tá na natureza, é um enxame nativo, cara, é crime ambiental você fazer isso. Além do que, você não sabe se vai ter 50 ml de mel ali, ou meio litro, ou sei lá o que. Às vezes o mel é uma porcaria, por causa da florada, que deu mel amargo. A gente tem vários tipos e sabores de mel, dependendo da época da florada. E aí, teve lá o pessoal da inocência, que tem sempre o pessoal que vai na ingenuidade e fala, né? Não sei porquê, mas o pessoal fala, não, ela é boa de mel, produz muito mel. Cara, passou 2, 3 dias, esse cara postou esse enxame numa caixa, totalmente destruído, tirou de qualquer jeito lá, tirou pra pegar o mel e tava pedindo informação porque tava com florídeo. Então assim, o cara matou o enxame pra pegar um pouquinho de mel ali, que às vezes, como eu disse, é uma porcaria. Então, são coisas que me deixam muito puto, assim. Porque eu gosto muito da minha atividade, cara. Eu amo ser meliponicultor. Cara, isso aqui não tem preço, gente. Tô no meio da natureza aqui, ó. Sentado na beira do riachinho. Inclusive aqui perto tem um lago grande, cara. Que daqui a pouco, se vacilar, eu vou até dar uma pescaria lá. Depois que eu instalar o resto das iscas, cara, eu vou pegar minha varinha, vou sentar na beira da lagoa e vou pescar. Se eu quiser também, daqui a pouco eu tomo um banho de rio ali embaixo. Meliponicultura é uma atividade tão prazerosa, cara. A gente pode ser robista, conservacionista, preservacionista, comercial, tudo ao mesmo tempo. E é uma atividade sustentável, cara. É uma atividade tão bonita e as pessoas fazem muito errado às vezes, né? Ainda sobre essa questão das iscas, né? Por exemplo, outro dia também eu vi uma senhora lá que ela tinha pego 6 jataís. Ela armou 10 iscas. E assim, gente, às vezes a gente coloca 40 iscas numa região e a gente não pega nada. E às vezes a gente coloca 10 e pega 6, 7, 8, depende da densidade de enxames do local. Depende da disponibilidade de ocos naturais, porque as enxameações em isca são o que nós chamamos de enxameações excedentes. Porque se a abelha tem um tronco de árvore adequado para ela, ela com certeza vai preferir o oco. Eu já vi muitas enxameações ocorrerem em árvores perto de iscas e elas ignorarem a isca totalmente. Então nós pegamos enxames excedentes. E aí essa senhora, ela pegou lá meia dúzia de jataí e ela não tinha onde colocar, porque ela morava numa casa pequena com um quintal pequeno e ela pensou que ela ia pegar só um enxame. Acabou pegando meia dúzia. E a jataí é uma abelha extremamente territorialista. Você não dá para você criar, por exemplo, lá em casa eu deixo a 3 metros por aí. O ideal seria 5, 6 metros de distância entre cada enxame de jataí, para evitar o quê? Problemas de briga, de um enxame entrar em conflito com o outro, porque elas são territoriais demais. A abelha jataí, ela tem um espaço dela no meliponário, tá? Que ela não aceita outras jataís. E aí o que essa senhora vai fazer com esses enxames? E eu tô vendo gente no Pramata colocando 300 iscas, não sei quantas iscas. E não tem nem onde colocar, sabe? Pô, isso é muito ruim, cara. Por exemplo, eu tirei autorização para muita isca. Eu tenho na minha autorização aqui do estado, eu não vou nem falar o número aqui, mas é um número absurdo de iscas, em mais de 40 pontos. Mas eu só costumo colocar em 3 pontinhos. Os outros eu deixo lá na minha autorização, porque se um dia eu mudar de região, aí eu tenho acesso a outros locais. Mas eu não saio por aí colocando milhares de iscas, centenas. Hoje, no total, eu devo estar com umas 40 iscas no mato. No total, juntando todos os lugares que eu coloco. Não, minto, umas 50, vai, umas 50. Entendeu, pessoal? Então, é mais, como eu disse, tem lugares que eu não pego nada e tem lugares que eu pego bem. Esse ano mesmo eu tive muito prejuízo com Irara, Coati e tal. Perdi basicamente quase todas as tubunas que eu capturei para Irara.
detonou minhas iscas. Inclusive vou ter que modificar o jeito que eu faço as iscas. Mas é isso assim, pessoal, eu tô vendo muitos problemas nessa popularização. Além do que também estão aumentando os casos de roubo de isca, cara. Porque todo mundo quer colocar isca, né? Mesmo quem não precisa. E aí o que acontece? O cara chega na região, já tem gente colocando. E aí às vezes nem todo mundo tem uma boa índole, né? Então às vezes a pessoa chega lá e acaba levando embora. Ou a pessoa coloca a isca dela, o outro cara que já colocava antes não gosta e vai lá e tira. A gente tem que ter uma consciência. Eu acho que antes de colocar isca, a pessoa tem que ter muita conscientização, tentar participar de um seminário, de um encontro de meliponicultura, ter experiência prática também, porque não adianta só vídeo, bagulho online. Meu, isso daí não te dá noção de pressão, por exemplo, que você segura um disco de cria, sabe? A prática, meu, é muito, muito importante. E outra coisa também, né, pessoal, as iscas, elas são para aquele meliponicultor, não vou dizer assim profissional, mas aquele meliponicultor que tá montando o plantel ali certinho, porque você tem que ter o cadastro técnico do IBAMA, lá o cadastro técnico federal, você tem que ter a autorização do órgão ambiental do seu estado, você tem que ter o GEDAV também. Por exemplo, você levou enxame lá para sua casa, aí depois, pô, eu vou levar meu enxame para casa da minha mãe, quero dar uma jataí para ela. Você tem que fazer um termo de doação, você tem que ter o GEDAV, tirar a guia de trânsito animal. Então, assim, é toda uma burocracia. Eu sei que dá uma emoção, dá vontade, né, de querer e tal, ir lá e fazer. Mas a gente tem que pensar que não é bem assim. Por exemplo, a pessoa que quer uma jataí, aí ela vai lá, pega uma tubuna, ela não tem, sabe, ela vai fazer o que com aquilo? Ela não tem como criar uma tubuna, o que ela vai fazer com aquele enxame na isca? Ou então a pessoa tem um espaço pequeno, como eu já citei, pegou muita jataí, ela não tem como criar todas essas jataís. Então assim, é complicado. E agora eu vou levantar aqui, vou seguir meu rumo, porque começou umas formiguinhas saúva aqui a passar aqui embaixo. Bom, pessoal, é isso então, vou ficar por aqui, tá? Espero que não tenham me entendido mal. Mas é como eu disse, pessoal, tô vendo muita irresponsabilidade aí com essa questão das iscas, tá? Então o pessoal tem que ter mais consciência, tem que ter mais experiência, tem que ter muito estudo antes de sair colocando isca, né? E outra coisa também, um pensamento muito equivocado. O pessoal fala assim, vou colocar isca de 1 litro só, porque aí eu não corro o risco de pegar uma tubuna, uma mandaguari da vida, né? Eu só vou pegar jataí. E tá muito enganado. O Yuri Colares, por exemplo, eu não lembro o nome do canal dele, acho que é Mundo das Abelhas Nativas. Ele é lá de Minas Gerais, de Taiobeiras. Ele pega muita tubuna com caixinha de leite, de 1 litro. Eu já fiz, por exemplo, vídeo aqui no canal de transferência de isca PET, que era uma caixinha de leite de 1 litro e pegou tubuna. Então, não tem essa de limitação de litros, não. Até porque, opa, quase caí aqui. Aqui tá um limo, rapaziada. Muita umidade, meu. Bom, o que eu tava falando? Por exemplo, tem pessoas que pegam galão de 10 litros, 20 litros. Vou pegar uma borá. Pega uma jataí. Eu já vi mirim, abelha mirim, em isca de 5 litros. Então, não existe, gente. Não se enganem achando que por você ter uma isca de 20 litros você vai pegar uma borá. Você pode até pegar uma abelha africana. Também não se engane achando que com uma isca de 1 litro você só vai pegar jataí mirim. Você pode pegar qualquer coisa, até uma caga-fogo da vida. Eu já vi caga-fogo em isca de 1 litro. Né? E aí, o cara pega uma caga-fogo. Esses iniciantes aí, por exemplo, né, que não entendem muito de meliponicultura. Aí imagina, o cara não manja, ele não entende das espécies, ele não sabe diferenciar a abelha. E aí ele pega uma caga-fogo no mato. Uma tataíra, uma oxitrigona. E aí ele confunde, sei lá, ele acha que é uma borá. E aí o pessoal fala, não, a tataíra tem cabeça vermelha, bunda avermelhada, é fácil de identificar. E não, a gente tem várias espécies de tataíra, inclusive a gente tem tataíras que são pretas. E aí, cara, como é que você vai fazer? Se você tá no meio do mato ali, mexendo na isca ali, ou então você leva pra casa, fecha à noite, aí no outro dia lá você solta, meu irmão. Se você tem uma criança em casa, um cachorro ali, ou até você mesmo,
A caga-fogo, para quem não sabe, a tataíra, Oxytrigona tataira, ou as outras oxytrigonas aí, que tem outras espécies também, ela solta um ácido na pele, né? Que queima, cara, forma bolhas, tem gente que vai pro hospital, e se você for alérgico, lascou. Então tem um risco aí, entendeu, pessoal? Isca não é brincadeira. Por exemplo, aqui perto aqui tem um apiário. Uma vez eu lembro que eu tava colocando isca assim na árvore, e na hora que eu olho, a 10 metros de mim tinha uma caixa Langstroth de apis. Eu estava no apiário no meio do mato. Entendeu? Porque tem algumas regiões que os apicultores eles saem espalhando as caixas na mata. Inclusive é errado fazer isso. Inclusive perto de estrada é mais errado ainda. Porque num dia de manejo do cara, se tá passando alguém, é perigoso matar a pessoa. E eu encontrei lá as caixas de apis. Tem um local aqui perto também que tem um oco assim, parecido com aquele ali, inclusive, ó, que tá ali no barranco, que tem um enxame de apis. E outro dia eu passei bem perto lá para colocar uma isca, nem vi. Na hora que eu tava voltando que eu vi o movimento delas. E aí, e se a pessoa tá botando isca no mato, meu, tropeça aí num tronco, então ela passa. E ainda mais nessa época agora, que é a temporada de abelha nativa, também é temporada de apis. As apis ficam muito agressivas nessa época do ano, porque agora elas estão com mel. Elas estão colocando mel, pólen, estão aumentando as crias, o número de campeiras, né? Então é muito perigoso andar na mata nesse período aqui, que também tem muita cobra. Aqui, por exemplo, exatamente nessa corredeira, eu já encontrei uma jararaca, inclusive nessas pedras aqui, tá? Agora eu vou ter que descer aqui, pessoal, sentar num tronquinho aqui. Bom, então tem muito perigo, cara. A natureza ela é implacável, meu. Eu tenho um amigo meu, Davi Bober, lá. Ele mora perto ali da Cantareira. O cara, uma vez ele ficou todo lascado aí nas costas, tal, por conta de lagarta, né? Então a gente tem, por exemplo, lagartas que podem te mandar para o hospital. A lonômia, né? Nós temos lagartas bem perigosas aí. Além das cobras. E aqui também é região de onça, inclusive. A gente tem registro de onças aqui. Então, assim, tem muitos perigos, gente. Entendeu? É muito arriscado, cara. Colocar isca não é brincadeira. Tá? Às vezes eu sei que as pessoas gostam, querem aí ter uma emoção diferente, mas é complicado. Se você ainda tem uma chácara de um amigo seu, um local que você consegue ter uma certa segurança, né? Que não é tão mata fechada, aí eu acho que até vai, mas dependendo do local é muito perigoso, tá? Inclusive, o certo não era eu estar aqui sozinho, não. O certo era eu estar com mais uma pessoa comigo, porque, por exemplo, se eu tropeçar aqui, torcer um tornozelo, gente, putz, pra mim voltar pelo rio aqui nas pedras ia ser muito complicado. Até porque eu já tô com... Vou mostrar a situação aqui das minhas pernas pra vocês, tá? Ó, aqui, pessoal, já tô molhado até o joelho, tá vendo? Fora que, cara, eu já quase caí aqui um monte de vez. Aliás, cair colocando isso que é a coisa mais normal do mundo, né? Que nem eu tô aqui pulando nas pedras, que é limo puro, cara. Limo puro. E agora eu vou entrar numa parte aqui do riacho que a água vai pro joelho de novo. Vamos lá. Vamos lá. Eu sempre agacho antes de entrar, por exemplo, no local com água, pra mim não querer pisar de vez, escorregar e cair, entendeu, pessoal? Olha, tem até uns peixinhos nadando aqui, eu não sei se vai dar pra ver no vídeo, mas passou um carduminho aí de lambari. Ih, esse Bruno é doido. Ele entra no rio pra botar isca. Até imagina nos comentários aí. Bom, pessoal, teve uma vez que eu cheguei num lugar que era muito bonito. Eu fui seguindo assim por um riozinho igual esse. Eu cheguei num lugar que era muito aberto e era fundo.
E eu entrei, cara. A água aqui, ó, eu entrei pra botar uma isca do outro lado. Então eu sou meio doido. Mas funciona. Funciona. Eu não recomendo fazer isso, tá? Essa região que eu tô, além de tudo que eu já citei, também tem sucuri. Aqui é raso, então aqui não tem problema. Mas em área mais funda, pode ser complicado, né? Imagina aí uma bichona enrolar no C. Então eu não recomendo fazer isso que eu tô fazendo, não. E aqui ainda falta acho que mais 1 quilômetro para mim sair na estrada, cara. Eu vou fundo na mata, gente, para botar isca. Bom, pessoal, acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui. Trouxe bastante já informação interessante para vocês. Eu tô com medo, na verdade, do meu celular acabar caindo na água, porque já aconteceu uma vez. Então eu vou cortar o vídeo por aqui, beleza? E deixa o like, se inscreve aí, tá? Eu sei que tem muita gente que esquece aí de deixar o like, por isso que eu peço. E eu sei também que tem gente que assiste meu canal e não é inscrito. Não custa nada, é só um clique num botãozinho, você vai ficar sabendo aí dos próximos vídeos e tal. Beleza, pessoal? Então, eu vou parar por aqui o vídeo, gente. Já, né, falei bastante aí com vocês, foi um bate-papo legal. E é isso, beleza, gente? Então, um abraço a todos, fiquem com Deus, tá? E até o próximo vídeo.